Nesta videoaula vamos explicar como utilizar a função se é erro nas planilhas Google. Eu tenho aqui um exemplo de uma multiplicação da célula C4 vezes a C5, mas se eu colocar uma letra aqui, por exemplo, que não vai ser feita a multiplicação, aparece esse erro função multiplicação, parâmetro 2, espera valor número, ou seja, esse aqui não é número. Então, por padrão, aparece essa mensagem aqui de erro. A gente pode alterar isso aqui utilizando a função seErro para aparecer um texto que a gente deseja. Então, vamos utilizar a função seErro para aparecer aqui a informação que a gente deseja caso ocorra algum erro na fórmula. Vamos lá. Igual, seErro, já apareceu aqui a função. Na primeira parte, vou colocar o valor que eu desejo da fórmula. Então, vou multiplicar C4 vezes a C5. Após ponto e vírgula, vai ser o valor que eu desejo que apareça caso ocorra algum erro nesta fórmula, como está aqui explicado na função. Até o primeiro ponto e vírgula, o valor, a fórmula, a função que a gente vai utilizar. Depois do ponto e vírgula, aparece a mensagem, o texto que a gente deseja que seja exibido caso ocorra erro nesta função. Por exemplo, aqui está explicado, sem erro, executa até o ponto e vírgula. Com erro, executa depois do ponto e vírgula, exibindo a mensagem que a gente deseja, o texto que a gente deseja. Então aqui o resumo. Retorna o primeiro argumento se não for um valor de erro. Então, se não deu erro, retorna a primeira parte da função. Caso contrário, retorna o segundo argumento, se presente, ou um valor vazio se o segundo argumento não existir. Então, se a gente não colocar aqui depois da vírgula o que a gente deseja que apareça, vai ficar vazia a célula, não vai ter valor nenhum. Vamos colocar aqui, primeiro, aspas, dupla sem nada dentro, e vamos fechar o parênteses. Percebo que a célula ficou vazia. Vamos colocar aqui um texto agora, caractere inválido. Entre aspas, dei um enter. Percebo que aparece aqui, no lugar daquele que aparecia anteriormente, o texto que eu desejo caso a fórmula de multiplicação apresente algum erro. Agora vamos colocar aqui os números, para ver como vai aparecer normal. Ok, então aqui um exemplo prático. Vamos utilizar agora um exemplo que utilize uma função diferente aqui, só para não restar dúvida. Vamos utilizar aqui, por exemplo, igual, seErro, apareceu aqui a função, e aqui eu vou colocar outra função. Vamos pegar aqui a função divide, que vai dar o erro, mesmo erro que deu anteriormente. Então eu vou dividir esse valor aqui, ponto e vírgula, por este valor aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fechar o parênteses, e vou fechar o parênteses. Como tem só número, deu certo. Vamos colocar uma letra. Ficou vazio, porque eu não coloquei o segundo argumento, que é o ponto e vírgula, e o texto que a gente deseja. Vamos colocar aqui, então aqui vai ser o texto. Deixar aqui o texto, ou vazio. Como houve erro, me retornou aqui texto. Vamos colocar aqui também, já também para colocar o mesmo texto que aparece na primeira parte, caractere inválido. A gente está informando que o caractere que está no valor 2 ou no valor 1 não é passível de ser feito ou a multiplicação ou a divisão. Então aqui fica mais fácil de entender utilizando alinhado com outras fórmulas. Abre o parênteses, coloca a fórmula, até o ponto e vírgula, você vai aplicar a fórmula que você está trabalhando. Seja soma, enfim, todas as fórmulas disponíveis para a gente estar trabalhando. Utilizando desta forma, com a função seErro. Começa com seErro, coloca a fórmula até o ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, somente o texto que a gente deseja que apareça, ou entre aspas, sem nada dentro para ficar vazio, e fechamos o parênteses. Nada muito complicado de se trabalhar com esta função.